Boa noite. Boa noite. A mesma fala, sejam bem-vindos. E a fala é sempre com muita alegria. Eu acho que é tão importante a gente repetir, sejam bem-vindos à nossa casa. É como quando alguém chega na casa da gente, tão bom quando a gente pode oferecer a melhor cadeira, o melhor cafezinho, o melhor acolhimento, porque isso fala de fraternidade. Quando estamos numa casa espírita, ou numa igreja católica, ou num templo budista, ou numa associação, qualquer designação que nos convide a olhar a espiritualidade, tenho certeza que nessa casa a gente será bem acolhido. E que bom que vocês escolheram estar aqui, porque o espiritismo, a doutrina espírita, ela fala sobre fé raciocinada. E por isso a gente insiste tanto em continuar os estudos sempre, conhecer quem foi Kardec, conhecer toda a ciência por trás da doutrina espírita, porque ela não é um achômetro, não é mesmo? A doutrina espírita nos traz a clareza para saber de onde viemos, quem somos, o que é que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Mas eu quero dar alguns informes antes de convidar. Hoje é dia de palestra, hoje nós vamos ter desigualdades sociais com a Mara Gonzato, que sempre está conosco aqui. Muito obrigada de novo, Mara, sempre muito enriquecedora a palestra. Eu quero fazer um parênteses aqui para agradecer o pessoal que esteve conosco no bazar, não só comprando, mas participando efetivamente, trazendo a sua doação, vindo colaborar, divulgando nas suas redes sociais e também no café, no grupo de amigos. Isso é muito legal para nós, porque, como eu já disse várias vezes, é o nosso sustento, é o sustento da casa. Não é? E hoje, então, começamos mais uma vez a semana com algumas atividades. Eu acho que vocês já devem ter passado a agenda aqui, não é mesmo? E hoje temos a palestra, seguida do passe magnético e depois do estudo sobre a doutrina espírita e educação mediúnica. Ele acontece das 8 às 9, todos aqui são convidados, porque a troca é impagável, né? Como a gente se enriquece com a troca com o outro. Então, o presencial, quem não conseguir assistir, nós também temos na quarta-feira, com o pessoal de Taubaté. Já estamos terminando até o Livro dos Espíritos, é online. Mas isso vocês perguntam para a gente dá mais informações. Amanhã, noite de tratamento de cirurgia espiritual. De novo, pedindo para que o pessoal se prepare, lembrando que o tratamento e a cirurgia sempre são feitos em termos de perispírito, que é no perispírito onde primeiro se manifesta a doença, para depois ela se materializar. Como um mata-borrão, ela ser transferida para o nosso corpo físico. Então, ditos informes, na quarta-feira nós temos estudos também, né? Nos domínios da mediunidade, já estamos no finalmente, antes do Livro dos Espíritos com o pessoal do Taubaté. Os estudos começam às 6 da tarde. De novo, todos muito bem-vindos à casa. E agora, para a gente começar bem a semana, nós costumamos pedir, porque é de suma importância, que a nossa vibração ela esteja em uníssono, né? Quer dizer, vibrando no mesmo padrão, para que a gente possa conectar com esse amor maior, com todas as dádivas que vêm do alto, pelo amor de Deus, através de seu Filho Jesus, e através de todos os nossos mentores que nunca nos deixam sozinhos na caminhada. Então vamos elevar o nosso coração, pedir ao nosso grande amigo e mestre Jesus que nos acompanhe desde hoje até sempre, iluminando nossos passos, nos intuindo para o bem, para a caridade, para o amor, para o respeito, porque só o amor constrói. No mundo que está tão atribulado com guerras, com mal-querer, com disse-me-disse, como o amor se faz necessário, como o perdão se faz urgente, como a caridade é importante. Então vamos abrir os nossos trabalhos hoje sobre as bênçãos do alto, rezando a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, começamos bem a nossa semana, convidando a Mara para proceder à palestra. Desigualdades sociais. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. Boa noite. Acho que todos me conhecem, mas em todos os casos, meu nome é Mara Gonzato, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Amor e Caridade e às vezes, sempre que sou convidada, e agradeço muito o convite, venho aqui também falar um pouquinho com vocês. Escolhi para essa noite um tema extremamente polêmico que mexe com todo mundo em diversos aspectos, não é? No sentido econômico, no sentido social, no sentido psicológico. Todos nós nos sentimos afetados por essas questões. E elas só se tornam compreensíveis a partir do conhecimento da doutrina espírita. Tenho certeza que, assim como eu, vocês também, antes de conhecerem a doutrina, tinham um outro entendimento sobre essa questão. Diria mais, não conseguiam aceitar essa questão, né? O porquê das desigualdades. Só a partir do conhecimento da doutrina, só a partir do momento em que nós aprendemos que tudo é regido por leis naturais, por leis divinas, e que nada foge dessas leis, só a partir do momento em que nós temos o conhecimento e o entendimento sobre a reencarnação, é que podemos olhar com outros olhos, não apenas os olhos econômicos, mas os olhos espirituais para a questão das desigualdades sociais. Então, vou tentar passar para vocês um pouco sobre essa questão, qual é a visão da doutrina espírita para essa questão das desigualdades sociais. Nós vamos encontrar muitas passagens no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata justamente do que eu citei há pouco, das leis naturais, das leis morais. Nós vamos ver sobre isso lá. Vamos lá. O homem considera as desigualdades do ponto de vista da vida terrena. Nós só pensamos nas questões das desigualdades sob o ponto de vista que agora, do mundo dos encarnados, onde nós estamos, né? Desigualdade das posições sociais, das riquezas, das raças, dos sexos, etc. Tudo aquilo que faz parte da nossa vida enquanto encarnados. No entanto, essas desigualdades, do ponto de vista do espírito, e aqui novamente tem a grande questão que só a doutrina espírita consegue nos elucidar e nos mostrar que nós não somos, né, apenas carne, nós somos espíritos, e enquanto espíritos somos imortais, né, são apenas circunstanciais e se referem à situação de espírito durante a presente encarnação. Então, essas questões sociais, elas são apenas circunstanciais. Elas estão no momento em que nós estamos agora aqui encarnados. As conquistas efetuadas por ele desde a sua criação e as possibilidades de manifestá-las nas condições atuais. Então, o que ocorre é que agora, enquanto encarnados, nós estamos trazendo todas as conquistas que nós efetuamos nas nossas encarnações passadas, desde que fomos criados, para poder manifestar essas conquistas nesta encarnação atual, dentro das condições em que nós estamos inseridos. Mas são visões completamente diferenciadas, né? Uma tão somente material, aqui e agora, e a outra pela visão do espírito. Eu vou usar um método de perguntas e respostas que um tal de Allan Kardec usou com os espíritos, porque ele é bastante didático, né?
e facilita bastante o entendimento das coisas, né? Eu vou fazer perguntas e vou tentar responder essas perguntas sempre relacionadas ao tema. Primeira pergunta: a pobreza é resultado de uma punição a certas pessoas que erraram em vidas passadas? Muitas pessoas que não conhecem realmente a doutrina espírita a fundo acham que sim. Os espíritas dizem que tudo é culpa do que nós fizemos no passado. Você está sofrendo é porque fez uma coisa errada no passado. Você agora está pobre é porque fez coisa errada, abusou no passado. Então a pergunta é pertinente, não é? A pobreza material, no caso, né, é resultado de uma punição? Não. Tanto a falta dos bens materiais quanto a posse dos mesmos são provas necessárias para o aprendizado integral do espírito. Ter condições financeiras, ter bens materiais ou não ter, fazem parte do nosso processo de evolução, do nosso aprendizado. Por quê? Nós precisamos conhecer de um tudo, aprender de um tudo na nossa escala evolutiva. Não podemos ficar sempre no mesmo ponto, no mesmo patamar. Muitas vezes, quando não soubemos lidar com a falta ou excesso dos bens materiais em outra encarnação, somos levados a vivenciar situações de restrição que nos parecem punição, mas que têm por objetivo principal o aprendizado do espírito. Aí vocês vão dizer, fácil falar para quem está financeiramente bem, para quem está numa boa posição. E aqueles que não estão? Será que eles conseguem aceitar isso com facilidade? Dificilmente, não é mesmo? Por quê? Porque eles entendem mais como punição do que como algo para o seu desenvolvimento, algo para o seu progresso, algo para que eles consigam evoluir. As pessoas sem a mínima condição social, que passam fome, por exemplo, têm menos chance de evoluir espiritualmente que as outras? Isso que eu disse há pouco, né? Fácil falar quando está em boas condições, mas e aqueles que não têm nada, aqueles que passam fome, estão praticamente na miséria? Não é mais difícil para eles evoluírem do que para aqueles que estão em uma boa condição? Cada situação traz em si um aprendizado, tanto o excesso quanto a falta. Quando nós estamos na falta do bem material, o principal aprendizado é o moral, da paciência, de resignação, de entendimento, que pode ser feito em qualquer situação. Então, se nós não temos a condição financeira, se nós não temos acesso aos bens materiais, nem por isso podemos deixar de evoluir, porque podemos evoluir moralmente. Como assim evoluir moralmente na miséria, na falta dos bens? Porque aí é que vem o aprendizado da paciência, de saber se resignar com aquilo que tem, né? E entender o porquê que aquilo está acontecendo. Mas isso não significa que tem que simplesmente aceitar, ficar parado e não fazer nada para melhorar. É claro que não, né? Mas há situações em que, por mais que haja esforço por parte das pessoas, elas não conseguem mudar essa situação. Mas nem por isso vão deixar de evoluir. Poderíamos dizer que a pessoa que está em uma condição social de pobreza, ou até mesmo miséria, não tem acesso às condições de desenvolvimento intelectual, embora o aprendizado moral possa ser feito em todas as situações. Então, realmente, a pessoa que está numa situação de miséria, ela tem muita dificuldade para evoluir intelectualmente, né? Mas nem por isso vai deixar de ter condições de evoluir moralmente. Com certeza eu conheço, e vocês também conhecem, muitas pessoas que têm uma má situação financeira e que são pessoas muito evoluídas moralmente, né? Pessoas de bem, pessoas que tratam todos com respeito, com caridade, né? Pessoas, inclusive conheço algumas que até parece absurdo, mas é assim que é, são alegres, felizes, contentes, né? Muito mais até do que aquelas que têm acesso aos bens materiais.
Quando se pratica a caridade com tais indivíduos, não se estaria desviando-os do seu objetivo de evolução? Essa é outra pergunta que muitas vezes os espíritas escutam, não é verdade? Ah, vocês falam tanto que é para o bem da pessoa, que é para o objetivo de evoluir. Então, por que ajudam? Deixe que fiquem na situação, já que eles precisam passar por isso. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Que os espíritas falam tanto em caridade, tem a máxima da caridade, e continuam apregoando que as dificuldades financeiras auxiliam no processo evolutivo. Então, não vamos ajudar? Deixe que se virem. Todos nós temos desafios a vivenciar, a superar. E contamos sempre com o próximo, com aqueles que conosco convivem para podermos vencer esses nossos desafios. Somos seres sociais, correto? Ninguém pode viver sozinho. Tenho certeza disso. Todos nós precisamos uns dos outros o tempo todo. E, por conta disso, né, estamos sempre uns auxiliando os outros a vencerem os seus desafios, a avançarem, a crescerem. Isso faz parte da nossa vida, né? É da lei de Deus a ajuda, o amparo, o desenvolvimento do amor, da caridade, dentro de todas as nossas possibilidades. Então, não significa que eu vou viver a vida do outro, que eu vou resolver o problema do outro, mas sempre que eu puder auxiliar, que eu puder ajudar, eu devo fazê-lo. Até porque a doutrina espírita é muito clara para nós com relação à questão da caridade, né? Nós sabemos que quem mais se beneficia com a caridade é aquele que faz, né? Quando nós estamos ajudando os outros, a verdade é que nós estamos nos ajudando. Nós estamos nos desenvolvendo moralmente e estamos, com isso, evoluindo. Então, sim, devemos sempre que for possível ajudar. Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. A gente ouve as pessoas falando, porque Deus me ajude, porque Deus vai me ajudar, porque Deus vai mandar isso, vai mandar aquilo para me ajudar. E a questão não é essa, né? Deus, como eu sempre tenho o hábito de dizer, e o pessoal lá da outra casa até briga comigo, tudo envolve as leis naturais. Tudo envolve as leis divinas. Deus deixou o universo todo estabelecido através dessas leis, né? E elas são colocadas em prática, elas atuam nas nossas vidas por intermédio de nós mesmos, uns auxiliando os outros em todos os aspectos. Então, o homem é sempre quem ajuda o outro homem. Deus permite? Claro que sim, senão assim não seria. Mas não depende de Deus, depende de nós. Porque mesmo em países de bom desenvolvimento cultural, ainda encontramos algumas desigualdades sociais? Porque nós vamos dizer assim, países de terceiro mundo, países, né, onde há realmente ainda, infelizmente, a miséria, a fome, estão numa situação difícil. Mas nós sabemos que também em países que têm um bom desenvolvimento social, cultural, também existem desigualdades sociais. E aí, a doutrina espírita nos ensina que a causa imediata das desigualdades sociais é dada pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Enquanto a gente não entende isso, fica muito complicado. O que significa isso? Somos todos diferentes, correto? Cada pessoa tem as suas qualidades, os seus defeitos. Cada pessoa tem as suas características e as suas aptidões. Uns para um aspecto, outros para outro. Uns para a matemática, como é o meu caso, outros para as letras, uns para as ciências e assim por diante. As pessoas são diferentes. Nós temos caracteres e aptidões diferentes. Felizmente, se todos fossem igual, seria uma
chatice, né? Então, as pessoas são diferentes. E isso faz com que haja desigualdade. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 8, Kardec pergunta: por que não são igualmente ricos os homens? Por que não todo mundo não tem a mesma condição financeira? E a resposta dos espíritos é: não são, por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha que resposta interessante, né? Então, nem todas as pessoas têm a mesma capacidade, a mesma disposição para adquirir a riqueza, não importa qual motivo, e também nem todas as pessoas têm a capacidade de conservar a riqueza. Supondo efetuada essa repartição de riquezas, ou seja, se nós pegarmos a riqueza toda que existe no nosso planeta e dividirmos em partes iguais entre todos os habitantes do planeta, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Quando eu era jovem, bastante tempo, na época de faculdade, estudando economia, obviamente, como todos, ou quase todos, eu me apaixonei, né, por Karl Marx, pelo socialismo, porque olha que coisa maravilhosa, né? Todo mundo com a mesma quantidade de riqueza, todo mundo igual no mundo todo. Lógico que depois eu descobri que a palavra estava certa, socialismo utópico, porque é uma utopia. E isso gera discussões tenebrosas, gerava na época na faculdade e gera até hoje. E para nós que temos o entendimento da doutrina espírita, isso muda por essa questão. Fica bem claro, nós somos diferentes. Até porque nem todos querem riqueza material, né? E aqueles que têm, nem todos conseguem conservar a riqueza. Tem outros que só conseguem acumular cada vez mais e mais. Por quê? Porque existem diferentes aptidões. Em O Livro dos Espíritos, uma das respostas dos espíritos superiores é de que a pobreza é totalmente fruto dos homens e seu egoísmo, não de Deus. Por outro lado, se fala que a pobreza tem uma função de aperfeiçoamento moral, como eu disse há pouco. Não seria, então, a pobreza uma obra de Deus destinada à nossa evolução, não puramente dos homens? Parece que é uma contradição, não é? Porque se por um lado nós dizemos, né, que a pobreza é totalmente fruto dos homens, através do seu egoísmo, da sua ganância, que gera isso, mas também temos, por outro aspecto, a questão de que a pobreza tem uma função educadora. Então, será que a pobreza é obra de Deus ou é obra dos homens? O que em O Livro dos Espíritos é perguntado na questão 806 é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta foi: não. É obra do homem e não de Deus. Então, não é uma lei da natureza a desigualdade social, e sim obra do homem. Mas aqui vem uma questão importantíssima que nós vamos ver agora. A diferença entre condição social e posição social. São duas coisas totalmente diferentes. E que daí nos dá uma clareza, dá para a gente entender melhor essa situação. O que é condição social? São as condições em que o indivíduo vive na sociedade. Saúde, alimentação, habitação, educação, etc. Então, as condições sociais são aquilo em que nós estamos inseridos como indivíduo numa sociedade. Se nós temos acesso a sistema de saúde, se nós temos acesso a uma boa condição alimentar, se nós temos habitação, se nós temos
acesso à educação, às escolas. Isso são as condições sociais em que nós vivemos. E, por exemplo, nós estamos morando aqui, no município de Itapoá, e diríamos que todos nós temos a mesma condição social, correto? Todos temos acesso a essas coisas, porque nos é propiciado. Nós estamos no mesmo meio de condição social. Isso é condição social. Mas e o que é, então, posição social? Posição social é a posição que ele, o indivíduo, ocupa na sociedade, por força das diferenças das aptidões pessoais. Posição social é a posição que você ocupa na sociedade, no teu trabalho, né, na tua família, na tua rede social, de acordo com as tuas aptidões. Eu no meu mundo, você no teu mundo, porque temos aptidões diferentes. Então, a posição social de cada um é dada pelas suas características, pelas suas aptidões. E a condição social não. Essa é gerada pela sociedade. Podemos dizer que condições sociais definem a qualidade de vida material e o bem-estar social. Sim, né? As condições sociais definem. Um país de primeiro mundo tem condições sociais muito melhores do que um país de segundo, terceiro mundo. E isso vai definir o bem-estar da população desse país. Essas desigualdades de condições sociais tendem a desaparecer e desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, as condições sociais mudarão, desaparecerão à medida em que o planeta progredir. As condições sociais, mas a posição social de cada um continuará de acordo com as suas características e as suas aptidões. Ficou bem claro essa diferença, porque é de suma importância para o nosso entendimento, não é? Mas tanto a pobreza quanto a riqueza são funcionais, ou seja, levam a um aprendizado. Vejam bem, então não é só a pobreza que leva a um aprendizado. A riqueza também. E nós sabemos, né, enquanto conhecedores da doutrina, que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza para o nosso progresso evolutivo. Miséria, estamos falando de pobreza agora, né? Miséria é a ausência das condições mínimas para uma vida com dignidade. É um nível subhumano da existência, não estamos tratando disso aqui. A miséria é algo realmente inaceitável. Estamos falando de pobreza, né? Diferentemente, a pobreza é caracterizada pela satisfação em grau adequado das necessidades básicas para uma vida de decência e dignidade. Então, ser pobre não significa não ser decente e não ter dignidade. Significa apenas não ter acesso a tudo aquilo que as condições financeiras geram, né? A miséria tem como causa egoísmo, orgulho, em última análise, as paixões a que o homem se entrega. É uma patologia social. A miséria, essa sim, né, é uma doença, uma patologia social, uma doença social que acaba causando malefícios para o crescimento da sociedade. A pobreza, diferentemente, tem funções espirituais. Variação das experiências reencarnacionistas, só nós sabemos disso, né? Ou seja, já tivemos a experiência da riqueza, agora precisamos experimentar a experiência da pobreza, financeiramente falando, né? Para aprendermos. Redução dos preconceitos sociais, né? Porque quando nós estamos numa posição mais elevada, normalmente nos julgamos superiores, nos julgamos melhores do que aqueles que estão numa posição inferior. E, quando isso se reverte,
aprendemos a lidar com esse preconceito. Exercício das provas, todos nós temos que passar por elas, expiações e, em muitos casos também, as missões, né? Espíritos elevados que vêm uma missão de extrema pobreza, né? Como uma Madre Teresa, por exemplo, para uma missão. Né? E o controle da natalidade? As desigualdades sociais não se acentuam devido a essa superpopulação? Era um grande debate, né? E ainda é um grande debate essa questão, né? Eu me lembro também que, quando jovem, numa aula de sociologia, que discutíamos essa questão, né? E que estudamos a famosa teoria de Malthus, né? Em que haveria um momento que haveria uma população tão grande que não haveria produção suficiente para alimentar toda essa população. Eu tinha, na época, 17 anos, e eu disse: eu não vou participar da superexplosão demográfica, não terei filhos. Todo mundo achou muito engraçado, né? Por quê? Porque realmente era uma grande preocupação, e ainda o é, né? Países já criaram sistemas para tentar reverter isso, né? Às vezes até extremos, assim como o caso da China, né? Mas é uma grande preocupação, né? O que a doutrina espírita nos diz? A causa primeira das desigualdades sociais é a falta de educação moral dos indivíduos que compõem a sociedade. A falta de educação, mas não a educação intelectual. A educação moral. Essa é a grande chaga, né? Que faz com que haja toda essa desigualdade. Todos nós somos responsáveis por essa situação. Quando deixamos de fazer a nossa parte na contribuição de educar moralmente aqueles que estão próximos de nós. Então não bastava só eu dizer que não ia ter filho, né? Tinha também que fazer a minha parte, como nós temos que fazer todos nós a nossa parte, através da educação moral daqueles que estão próximos de nós. Porque é muito cômodo dizer: eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Eu culpo se aqueles lá têm 5, 6 filhos. É problema deles. Fácil, né? Mas a gente sabe que não é assim. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Nem que seja tão somente para falar sobre isso, não é? Estaríamos hoje preparados para viver em igualdade social se fôssemos divididos igualmente, se fossem divididos igualmente todos os bens do planeta? Por quê? Vamos lá de novo para o Livro dos Espíritos, né? Na questão 811, é perguntado aos espíritos: será possível e já terá existido a igualdade absoluta de riquezas? E os espíritos responderam: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Voltamos para a posição social de cada um. Não tem como isso ser possível. Segundo a resposta, nunca foi e nunca será. Não, enquanto nós vivermos neste mundo de provas e expiações. O que é importante é que nós possamos estabelecer para toda a sociedade condições sociais dignas, ou seja, garantir a todos as necessidades básicas de sobrevivência. E não a igualdade de riquezas, porque isso depende da condição, da posição social de cada um, das suas aptidões. É correto pensar que as desigualdades são necessárias para que o homem evolua, esforçando-se por igualar-se através do amor? Então, será que é necessário que haja essas desigualdades para que a gente possa observar ao nosso redor, né? Ver as situações, ver as condições e, com isso, colocar o nosso amor incondicional à prova para auxiliar? As desigualdades são naturais e têm como causa, como já vimos, as diversidades de aptidões. Convivendo todos juntos em sociedade, temos a possibilidade de aprender com aqueles que estão mais adiantados do que nós. Então, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa a mais com aqueles que conhecem mais, que sabem mais, que têm melhores condições que nós.
da mesma forma que servimos de exemplo pelas nossas atitudes a outros companheiros. Da mesma forma que servimos de exemplo e auxiliamos aqueles que estão em condições inferiores, sempre lembrando, economicamente, a nós, né? Porque moralmente é muito diferente. Essa troca de experiências é muito rica e propicia ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, que tem como meta alcançarmos a perfeição relativa a que estamos destinados. Nós precisamos, então, dessa troca constante para poder chegar a um crescimento, para podermos chegar a essa perfeição relativa que nós almejamos. Se todos fossem iguais, o que teríamos a aprender ou a ensinar? Na perfeição relativa, a igualdade alcançada pela conquista do amor seria muito mais uma paridade de possibilidades e de conquistas. Agora vou eu aqui de novo falar sobre a diferença entre duas palavras, que também é muito importante para o nosso entendimento. A palavra igualdade, que parece assim, nossa, né? Todo mundo procura essa palavra, queremos que todos sejam iguais, que haja igualdade entre todo mundo. Ela nos leva a pensar em que todos teremos os mesmos caracteres, pensaremos da mesma maneira, o que anularia a individualidade de cada um. Não é possível que nós sejamos iguais, porque nós somos diferentes. Se todos nós nos tornássemos iguais, nós estaríamos pensando da mesma maneira, vivendo da mesma maneira e não teríamos mais individualidade. Não seríamos mais um totalmente diferente do outro, como é o caso, não é? Paridade, então, igualdade é uma coisa. Paridade seria um mesmo patamar de caracteres. A possibilidade de atingirmos semelhança, paridade. Teríamos o mesmo patamar. Se seríamos iguais ou não, dependeria de cada um, mas todos teríamos as mesmas condições. Essa é a diferença. Iguais nunca seremos, mas se tivermos as mesmas condições, seremos semelhantes. Paridade seria o mesmo patamar de aquisições espirituais, o que é muito diferente de questões materiais. Nosso planeta progredirá ao ponto de não mais termos desigualdades sociais no mesmo? Já que isso nos incomoda tanto, será que algum dia vamos sair disso? Estamos muito preocupados com as desigualdades sociais pelo desentendimento da sua função educativa para espíritos num determinado nível de desenvolvimento. Essa é a grande questão, né? Nós somos extremamente imediatistas. Nós só pensamos no aqui e agora. Nós temos uma grande dificuldade de estarmos sempre nos lembrando que nós estamos apenas fazendo uma passagem rápida nessa encarnação, que nós já fizemos muitas passagens e ainda faremos muitas outras passagens. Então, esquecemos que o espírito, ele está sempre em desenvolvimento e está sempre em aprendizado. Não fica estagnado, ou pelo menos não deve ficar. Certamente que quando alcançarmos um nível espiritual melhor, mais adiantado, as desigualdades deixarão de nos incomodar. Olha, veja que interessante. Não é que elas vão desaparecer. Elas apenas deixarão de nos incomodar tanto como elas incomodam agora. Porque nós teremos um entendimento melhor do porquê, da necessidade dela. Ainda, né, não confundindo desigualdade de posições sociais com desigualdade de condições sociais. São duas coisas totalmente diferentes. Se a igualdade social é uma utopia, isso quer dizer que a doutrina espírita se opõe às ideias socialistas? Aquilo que eu dizia há pouco, né? Nossa, os socialistas detestam os espíritas, né? Por quê? Porque eles não têm esse tipo de entendimento, né? Segundo o que podemos ler
Em Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, que todos conhecem esse autor, que foi da época de Kardec, né? Companheiro de Kardec. Na página 19, ele nos diz o seguinte: uma incursão pela história nos faz passar pelo socialismo de Platão. Socialismo é coisa antiga, não foi o Karl Marx que inventou, né? Thomas More, Campanella, Engels, Marx, Lenin, etc. Mas as contradições que podem nos levar exatamente ao contrário do que se procura estão nas limitações puramente econômicas das formas e da análise. Esse é o grande erro do socialismo, porque ele fica batendo sempre na mesma tecla. As desigualdades sociais no sentido tão somente econômico. E as causas, e os efeitos, e as consequências, sempre no aspecto econômico, né? E isso gera, que ele coloca ali, uma grande contradição. Porque aquilo que deveria ser o efeito da teoria, né, do socialismo, ele acaba não se fazendo, não se revelando em função de ver apenas o aspecto econômico. E de acreditar, então, que se distribuísse todas as riquezas em igualdade, todos estariam bem. Porque não é uma verdade que a doutrina espírita nos deixa bem claro, né? O espiritismo, ele acrescenta um outro elemento ao socialismo, distinguindo das outras fórmulas. Então, é aquilo que eu falei no começo, só dá para conseguir começar a entender a questão das desigualdades sociais, começar a acreditar que elas são necessárias e que fazem parte da nossa existência e que vão nos auxiliar ao nosso progresso, a partir do momento em que nós acrescentamos esse elemento, que a doutrina espírita acrescenta esse elemento à questão do socialismo. A doutrina espírita propõe a modificação moral do homem como ponto básico para a modificação das estruturas sociais. Não adianta mudar economicamente. É preciso mudar moralmente. Só através da modificação moral do homem é que nós vamos conseguir modificar as estruturas sociais, que nós vamos conseguir modificar a situação da desigualdade social. Senão, de outra forma, isso não será nunca possível. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Mara, sempre esclarecedora, né? Muito obrigada.